programa Caminho do Sucesso recebe hoje com muita satisfação o senhor Domingos Bertoncello, sócio proprietário do Shopping Avenida Center. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade, por a gente poder estar se expressando junto a seus telespectadores, e espero poder corresponder a essa confiança. O engenheiro Domingos Bertoncello tem um currículo brilhante, digamos assim, né? Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná no ano de 1971. Ele possui vários cursos de aperfeiçoamento. Um deles é o de saneamento básico pela Universidade Federal do Paraná. Também possui o curso de aperfeiçoamento em hidráulica aplicada na mesma universidade. No campo profissional, ele foi chefe do departamento de cálculo do ETEPLAN, que é da Prefeitura Municipal de Maringá. Foi também secretário municipal e secretário de Obras e Viação do município de Maringá. Ainda no campo profissional, consta que foi vice-presidente da Associação Comercial de Maringá e também, no caso, vice-presidente da Associação de Incentivo ao Desenvolvimento Social do Consumidor, de Desenvolvimento Social da Comunidade de Maringá. Ele é sócio-gerente também da empresa Empreendimentos Imobiliários Ingá Limitada desde 1973. Portanto, o senhor tem um currículo bastante brilhante. Estaremos agora encerrando a parte curricular, porque senão as perguntas vão ficar prejudicadas, né? Senhor Domingos Bertoncello, eu gostaria que o senhor narrasse a sua trajetória de vida, se quiser pessoal também, mas sobretudo profissional, para chegar à condição de fundador do Shopping Avenida Center, de diretor e administrador, que é o primeiro shopping, na verdade, aqui de Maringá, né? Bem, como você disse, eu terminei a Universidade Federal em 1971, do curso de Engenharia, e na época eu havia conseguido ser aprovado em um concurso da IBM, onde eu deveria me transferir para os Estados Unidos para um determinado trabalho. Porém, como eu e minha esposa tínhamos um planejamento de casamento após a formatura, nós nos decidimos que deveríamos permanecer na nossa cidade. À época fui convidado pelo então prefeito, Adriano Valente, para assumir a área de cálculo do ETEPLAN. E ali eu permaneci durante o final da gestão, e o então novo prefeito Silvio Barros me convidou para o cargo de secretário de obras. À época, eu percebi durante um ano e pouco que eu não tinha grandes aptidões para o serviço público e que a área de empreendedorismo me colocava como uma coisa mais importante que eu pudesse fazer na vida. Então eu iniciei a empresa Empreendimentos Imobiliários Ingá, que começou atuando na área de loteamentos e depois passou para a área de construção, e vieram outras atividades, como área de distribuição de vidro, área de pecuária, mas na realidade eu fui me encontrar no momento em que eu praticamente saí da área da construção civil. Eu já tinha executado mais de 1 milhão de metros quadrados de obras e tinha também feito loteamentos com uma área total de mais de 12 mil lotes, mas nós iniciamos o Shopping Avenida Center, isso há aproximadamente 21 anos atrás, e foi ali que eu me encontrei por ser um serviço que trazia uma grande satisfação. Pelo que o senhor descreveu, o senhor então, na verdade, se enveredou por várias atividades, principalmente na área imobiliária, né? Seria possível destacar assim quais os empreendimentos da qual o senhor participou ou ainda vem participando? Sim, nós tivemos
Empreendimentos Imobiliários Ingá trabalhou na área de loteamentos, onde nós fizemos aproximadamente 60 loteamentos. Entre eles, incluía-se residências para residência popular, onde foram construídas aproximadamente 12 mil unidades em todo o Paraná e em alguns outros estados. E na área de construção civil, grandes redes como Riachuelo, Banco do Estado do Paraná, nós tivemos diversos empreendimentos nessa área. Descrever em um tempo sucinto uma atividade que levou à construção de 1 milhão de metros quadrados é bastante difícil, mas eu me considero um homem realizado profissionalmente em função daquilo que a gente construiu. Engenheiro Domingos Bertoncello, eu sei que, como o senhor acabou de revelar na pergunta inicial, a sua paixão é o shopping center, né? Sim. É uma das suas paixões. E a gente diz que quando tem paixão, realiza e muito bem, né? Então o shopping center, em verdade, é um empreendimento muito importante para a sociedade, no aspecto social, como cadeia de distribuição. Então eu gostaria que o senhor falasse da importância de um shopping center como cadeia de distribuição, a sua participação na sociedade, a fomentação de empregos e também, neste campo do shopping center, se o senhor teria condições de dizer, hoje, quantos shopping centers existem no Brasil, em funcionamento ou em construção, alguns dados estatísticos e a importância desse segmento para o país? Bem, não somente no Brasil, como em todos os países, o segmento de shopping center passou a ser, durante os últimos 50 anos, uma atividade que representa muito, quanto à distribuição, quanto até o próprio trabalho, ou seja, o número de empregados, o valor de comercialização. Em alguns países, hoje já chega, o comércio varejista já chega a atingir 57% da venda do comércio varejista total. No Brasil, center, né? Através de shopping center. No Brasil, esses números são ainda mais modestos, porque nós temos um número de shoppings ainda incipientes em relação a alguns outros países, mas também já alcança números muito importantes. Na área de emprego, Maringá, por exemplo, somente na área de shopping center, já deve estar com algo em torno de 10 mil funcionários. Então, é extremamente representativo, tanto na cadeia de distribuição, como no total das vendas e também no conceito de empregos. Estatística, o senhor tem mais ou menos ideia quantos shoppings nós temos no Brasil funcionando, será construindo? Certo. O senhor tem algum dado? Nós poderíamos até fazer uma comparação. Nos Estados Unidos existe aproximadamente 45 mil shoppings. 45 mil. No Brasil, as estatísticas oficiais são dados pela Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Center. A Abrace, ela é uma empresa, uma associação constituída especialmente pelos grandes shoppings, pelos grandes grupos, algum detendo domínio em 30 shoppings, 25 shoppings. Então, na realidade, a Abrace os números oficiais não são os números reais. Então, hoje, na realidade, a Abrace tem um número oficial de aproximadamente 600 e poucos shoppings e mais 30 e poucos em construção. Só que, na realidade, o número de shopping hoje ultrapassa a 1.200 shoppings no país. Em Maringá, como é que o senhor vê? Maringá e região. Nós temos quantos shopping? Quantos poderemos ainda construir? Comporta? A concepção de shopping center, ela está muito voltada ao poder de agregação de compra, ou seja, grupos de empresas trabalhando junto de tal forma que um traz movimento para o outro. Esse é o conceito de shopping center. Então, cada cidade
a partir de 50, 100 mil habitantes, pode ter seu shopping center, só que ele vai ter que ser dimensionado em função da sua capacidade de absorção de público. Em Maringá, aparentemente, diz que não há mais lugar, quando na realidade nós consideramos que é sempre possível novos empreendimentos, tendo em vista, Curitiba está saturado de shopping há 10 anos. Depois disso foram construídos mais 5 shoppings e todos estão funcionando. Quais as cautelas, os cuidados, as recomendações que o empreendedor Domingos Bertoncello, especialista em shopping, poderia dar para o telespectador? Bem, em muitas palestras sobre shopping você ouve um ditado que diz assim: shopping center depende de 3 coisas: localização, localização e localização. Ou seja, é evidente que a localização do shopping é uma coisa muito importante. Escolher uma boa cidade, uma região representativa, mas o grande segredo do shopping, dentro daquele conceito que eu aprendi, o grande conceito é interagir com a sociedade. O seu shopping tem que ser o shopping da sociedade. Então, é assim que a gente procurou fazer com que o Avenida Center trouxesse para Maringá a ideia de shopping, por sermos pioneiros, e termos com a sociedade essa forma de atender, de tal forma que a sociedade passe a sentir também dona do shopping. Eu vejo, às vezes, pessoas expressando: o meu shopping é a Avenida Center. Isso é a maior satisfação nossa. E eu acho que é uma das coisas mais importantes. Porém, basicamente, outros conceitos devem ser levados, como a localização e também a região em que se encontra o shopping. Ou seja, aquele princípio, né? Qualquer organização só justifica sua presença se tiver uma grande inserção social, né? Estar inserido na sociedade, né? Ser parte, né? E não uma ilha, né? Mas, senhor Domingos, quais são os pilares, os segredos, se o senhor puder aqui contar os segredinhos, para o senhor estar com essa longevidade nos empreendimentos imobiliários, ser um homem de sucesso, ter trilhado todo esse caminho, feito o curso de engenharia, depois enveredado na área de empreendimentos, e hoje ser um grande empreendedor? Bem, eu acho que muitos são os pilares, porém eu considero principal, é ter a confiança da sociedade no seu trabalho. Esse é o principal patrimônio que uma empresa pode ter e todo empreendimento pode ter. Então, são diversos os pilares assim que a gente poderia enumerar como sucesso. Mas é tão distante a importância dos outros motivos em relação à confiança que a gente verifica. Sem ela é impossível atuar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância da inovação tecnológica e da sustentabilidade ambiental. E o que o Shopping Avenida Center tem procurado fazer nesse campo? Bem, eu acho que nesses aspectos, cada vez na nossa era moderna, cada vez passa a ser mais importante. Você tem que participar da sociedade como um todo, então nós temos os nossos braços, onde trabalhamos na área de incentivo à cultura, na área de incentivo a ações sociais. Eu considero que isso é muito importante. Ninguém vai ao Avenida Center tentar obter um apoio para qualquer coisa que nós julgamos impossível, que julgamos importante para a cidade, sem sair com uma resposta positiva. Nós procuramos incentivar, então por isso nós temos um número de amigos muito grande e temos conseguido fazer muitas ações. Quanto à inovação tecnológica, é evidente que todos
consegue fazer algo melhor com o passar dos tempos. Por quê? Porque passou a ser uma preocupação muito grande. Nós, por exemplo, desde a área de tratamento de lixo, somos o primeiro shopping a ter certificação lixo zero. Eu acho isso muito importante, a reciclagem do lixo. Quando o prefeito colocou isso, muita gente criticou o fato de que isso seria muito oneroso, e a gente passa a verificar que esse ônus é um ônus que nós temos que enfrentar. Então eu acho que a cada momento nós temos que estar preocupados, tanto na área social como na área ambiental, para que a Maringá continue como está. Nós temos orgulho da nossa cidade e esses empreendimentos se tornam importantes. Senhor Domingos Bertoncello, nós estamos encerrando nossa entrevista e realmente o senhor contribuiu para abrilhantar o nosso programa de hoje. Eu gostaria que, para a nossa despedida, o senhor deixasse uma mensagem positiva para a comunidade maringaense e da região, para os empreendedores, no sentido de procurar dar um norte para a construção de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais humana, e que realmente seja a construção do ideal de uma sociedade. Bem, a minha mensagem ao maringaense tem o seguinte teor. Quero que o povo de Maringá continue sendo como é hoje. O povo de Maringá é um povo solícito, um povo que participa, e por isso nós estamos numa cidade que é um oásis dentro do Brasil. Nós somos citados como uma das cidades que tem uma melhor qualidade de vida. Eu acho que se nós continuarmos, se nossos administradores, se os nossos políticos e empresários, assim como toda a população, continuar com essa pujança e principalmente com essa forma de ser, Maringá com certeza será uma das cidades, continuará a ser uma das cidades mais importantes do país. Nós tivemos a satisfação de ter no programa de hoje o engenheiro Domingos Bertoncello, sócio administrador do Shopping Avenida Center e um dos grandes empreendedores de Maringá e da região. Nós agradecemos sua presença e colocamos à disposição o programa Caminho de Sucesso para que aqui esteja presente sempre que for necessário e que tiver naturalmente, né, um empreendimento, um assunto de interesse, né, para contribuir com a comunidade maringaense. Muito obrigado e volte sempre. Eu que agradeço e espero que o seu